É uma satisfação enorme poder estar compartilhando com todos sobre odontologia sistêmica. É engraçado que a gente percebe, tanto eu com menos tempo de trabalho, mas vocês e a minha mãe com mais tempo de trabalho, que a gente vê isso acontecer no consultório, né? A gente vê que é possível, né? E aí eles vêm com pesquisa científica comprovando na pesquisa que é possível e mesmo assim eles não conseguem publicar, porque ainda tem pessoas que têm a cabeça muito fechada. Eu espero que isso esteja mudando um pouquinho, que as pessoas tenham a cabeça um pouquinho mais aberta para acreditar, porque a gente vê ali no preto e branco a gente vê que é possível, mas... Sim. Infelizmente ou felizmente, na nossa profissão, a gente precisa comprovar cientificamente, né? Não, o próprio paciente nos dá a resposta. Exato. Dos benefícios. Sim, sim, a gente vê todo dia. Né? Então a gente está aqui falando de pesquisa científica e eles, tanto o Dr. Wagner e a doutora Roseli, tem uma pesquisa muito bonita que eles conseguiram comprovar que a postura tem interferência na boca e vice-versa. Eu queria que eles falassem um pouquinho sobre esse trabalho que é muito bonito. Então, em busca do conhecimento, nós tivemos contato fazendo os cursos de neurologia com o Dr. Nelson Anunciato, o Dr. Roberto Douglas. O Dr. Nelson Anunciato, que é um neurocientista, ele nos indicou um trabalho que na época ele fazia o estudo de pós-doutorado na Alemanha. Ele nos indicou um médico e um dentista na Alemanha, onde trabalhavam com o Applied Kinesiology. Onde o Applied Kinesiology é um estudo feito para o diagnóstico do paciente, não é? E este exame é feito através da reação muscular. Então, nós podemos ter músculos normoreativos, disreativos. Tem 52 músculos no corpo que podem ser testados para um diagnóstico mais preciso. E com isso tivemos contato com todo esse colégio. A central é nos Estados Unidos, né? Hoje já existem vários países. E gostaria de colocar o seguinte, que a boca, que foi especificamente a sua pergunta, ela está relacionada à unidade, ao corpo. É como eu brinco às vezes, que o paciente não deixa a boca de manhã no consultório e passa a tarde para pegar, como se fosse uma oficina de automóveis, fácil, né? Mas está ali o paciente com seus problemas, com a sua psique, seus problemas emocionais, estruturais. Então, já havia dentro do nosso conhecimento da biocibernética da relação da sutura maxilar, da sutura palatina, relacionada à coluna, mas não havia estudos, pesquisas direcionadas. Então, nós não fomos os primeiros a observar isso, mas fomos os primeiros a documentar, pedindo radiografias panorâmicas de coluna e observando a sutura palatina. E ocorre que existe a mesma situação da curva da escoliose, por exemplo, de uma coluna, com as curvas existentes na sutura palatina, não é? Então, começamos a observar e comprovar através de radiografias que é possível observar o desvio da coluna através da sutura no palato. E o primeiro momento que se observa isso é através da moldagem, que nós dentistas, a primeira coisa que a gente faz é moldar a boca do paciente, né? E com relação a toda a postura, o crânio, ele se apoia em 3 pontos, né? Ele se apoia na coluna cervical e nas 2 cabeças mandibulares, né? A mandíbula, ela tem a cabeça mandibular direita e a esquerda. Então, o crânio se apoia nesse tripé, nesses 3 pontos. E quando a mandíbula está desviada, o crânio, por sua vez, desvia e, por uma compensação, a musculatura contrai e estende do outro lado e pode ser uma das causas de uma escoliose, não é? Por quê? O cérebro vai dar sempre o comando para a visão se manter no horizonte. E com isso nós vamos nos adaptando aos desvios, não é?
Agora, existem os problemas ascendentes, de causa ascendente, que o problema é mais postural corporal, que a mandíbula se desvia, a maxila se desvia por uma compensação de eixo. Né? Então a gente tem problemas, assim, que o doutor, quem é leigo e está assistindo aqui no nosso canal, só para vocês entenderem, eu acho que ele está querendo dizer, a gente tem problemas que começam no corpo e vão para a boca, que são os descendentes. Ascendentes. E da boca para o corpo, que são os descendentes. Isso. E nesse trabalho, olha que interessante, eles verificaram que no palato, sabe lá no céu da boca, a gente tem o mesmo desvio, que no palato, o palato é assim, ele tem uma sutura. Lá em cima a gente tem o mesmo desvio que a gente tem na coluna, é isso que vocês conseguiram verificar? Foi, é isso mesmo. Olha que interessante. Existem outras observações também, né, da questão postural. Muito legal, Ragné, interessante. E para quem quiser saber mais um pouquinho sobre o trabalho de vocês, como que a gente pode procurar isso? Nós escrevemos um capítulo, né, do livro sobre odontologia sistêmica, escrito pelo Dr. Newton Nogueira de Sá Júnior. O site, através do site, o www.odontologiasistemica.com.br. Também no www.ICAK, que é o ICAK, né, .com.br. Também tem algo publicado onde as pessoas possam se inteirar melhor, né, desses assuntos. A gente vai deixar o link aqui embaixo do vídeo desses dois sites para vocês acessarem se vocês quiserem saber um pouco mais. Queria saber que você falasse um pouquinho sobre, você já falou que usa ortopedia funcional, mas eu queria que você explicasse um pouquinho quais as técnicas que você utiliza dentro da ortopedia ou de qualquer outra forma para chegar no resultado com seus pacientes. Bom, a base do nosso trabalho, nós temos como predileção a técnica da reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares, que foi desenvolvida por um brasileiro, o Dr. Maurício Vaz de Lima, já falecido, não é? Mas é a técnica que nós encontramos a facilidade em introduzir outros acessórios, né? Nós utilizamos o PAN, que é o possibilitador aeromuscular anterior, posterior, que o PAN foi desenvolvido pela biocibernética bucal e nós continuamos utilizando em benefício do paciente, porque nós observamos que a resposta é muito boa. Então utilizamos dentro da ortopedia técnica do Dr. Maurício Vaz de Lima, que é a técnica da reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares. Também utilizamos Frankel, Bimbler, Bauters, Biflash, Planas, Clampt, e quando necessário aparelho fixo também. Por quê? Quando se remodela o osso e ganhamos espaço através da ortopedia, a ortodontia nos oferece um campo enorme para um alinhamento e nivelamento dos dentes, né? Isso em benefício do paciente. Né? A resposta é mais rápida, mais eficiente. Na época, nós utilizávamos só ortopedia funcional dos maxilares. O Dr. Marcelo Pedreira, ele foi quem, nos assistindo em uma aula, ele comentou, quando terminamos a aula, achei assim, de uma forma maravilhosa como ele fez a colocação, né? Ele chegou, Deus parabenizou pela aula, pelos resultados, e ele falou para mim, os casos podem terminar melhor ainda, não é? Então foi quando fomos fazer os cursos de ortodontia direcionada para quem utiliza a ortopedia funcional dos maxilares, né? Que é o fio livre no slot, sem torque, não é? E para agilizar o tratamento. Então, nós utilizamos o que a odontologia oferece, porque a odontologia sistêmica não é direcionada só à correção ortopédica ortodôntica, ela também é direcionada para a reabilitação oral,
não é? Então, a ortopedia é muito rica para se ter uma reabilitação oral mais adequada, com as forças melhor distribuídas na oclusão, não é? Então, é o que sempre a gente diz, nós não devemos querer abraçar o mundo com as mãos, mas podemos abraçá-los de mãos dadas, não é? Que legal! Porque a ortopedia, a ortodontia, a união das ideias é que traz o benefício para os nossos pacientes, né? Muito bom, muito bom. Eu admiro isso porque eu acho que eu venho dessa escola deles de não focar numa técnica. A gente tem que ter várias ferramentinhas ali na nossa caixa e a hora que a gente precisar, a gente usa a que a gente precisar. Com certeza. Muito Por legal. isso é importante o conhecimento. Conhecimento, não é? Sempre estudar, nunca parar de estudar. Porque o conhecimento é tudo. Né? Exato. Então aqui, quantos anos de formado você tem? 41. 41 anos de formado e esse fim de semana a gente estava no congresso fazendo o quê? Estudando. Agné, é muito legal. Eu queria que você falasse com as suas palavras, deixasse aqui um recado para quem está começando agora na odontologia, para quem está começando agora na ortodontia. O que você... Para essas pessoas que estão começando agora, elas têm um caminho a trilhar. Você trilhou esse caminho a duras penas, às vezes você consegue fazer com que essas pessoas elas diminuam esse caminho e seja mais rápido, mais fácil, mais agradável. Então deixa o seu recado para elas, por favor. Muito bem. Bom, é simples, né? Porque o segredo é estudar. É estudar, ter contato com as ideias, com os novos paradigmas, com todas as filosofias e observar nos pacientes a resposta disso tudo. E é como eu sempre digo, a única coisa que a gente leva da vida é o conhecimento, nada mais. Então, podem nos tirar minha casa, meu carro, posso perder bens materiais, mas o conhecimento é a única coisa que nós levamos da vida, não é? Então, é eterno, eu acredito nisso. Então, esse exemplo que eu deixo e essa dica que eu gostaria de deixar para aqueles que estão iniciando, estudem muito, não é? E leve com você mesmo o conhecimento que é maravilhoso, que é uma coisa que a gente jamais se arrepende, é ter o conhecimento, não é? Então essa mensagem que eu deixo para aqueles que estão se formando, estudem bastante e vão em busca do conhecimento. E eu só queria que você finalizasse alguma coisa assim, porque foi uma dificuldade que eu encontrei e eu acredito que essas pessoas que estão assistindo vão encontrar também. Falar um pouco sobre esse paradigma da extração de dente, quando a gente aprende que é obrigado a fazer isso, a extrair para resolver. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse paradigma aí. Então, nós não acreditamos que um dente nasce ao acaso, não é? Então, nós não somos favoráveis a extrações, a exodontia de dente, não é? Lógico que tem a sua indicação. Então, quando um dente tem uma patologia, tem uma lesão que não é tratável, não é? Um dente com uma fratura, por exemplo, não é? Então nós somos obrigados a fazer a extração desses dentes, não é? Os terceiros molares que são condenados, são né? condenados, né? Então nós somos favoráveis a manter os dentes, não é? A manter os premolares, a manter os dentes do siso, que são os terceiros molares. Mas somos completamente contra a extração. Mas lógico, quando o dente está com dificuldade de erupcionar, quando tem algumas causas que levam ao não rompimento da membrana pericoronária que envolve o dente intraósseo, esta membrana pode provocar o desenvolvimento de um cisto, e desse cisto pode evoluir para um tumor. Então, quando existe uma pericoronarite nessa membrana pericoronária, que é a membrana que envolve o dente intraósseo, aí nós indicamos realmente a avulsão, a extração desse dente. Mas, do contrário, estimulamos para que o dente erupcione através de um estímulo de um desenvolvimento ósseo para que o dente venha a erupcionar. Então, com fundamentos ortodônticos, dificilmente vocês extraem pré-molares.
Olha, até hoje nós não precisamos. Eu nunca digo, nunca vou precisar. Tá, legal. Não é? Mas até hoje nós não precisamos extrair o dente para posturar uma boca. Eu gosto de perguntar isso, gente, porque é um paradigma que a gente tem que quebrar dentro da ortodontia, que eu aprendi isso e tem muita gente que aprende ainda, que a gente precisa extrair para conseguir espaço. E a gente está aqui vendo um profissional de muito tempo que não faz e às vezes nem até hoje não precisou fazer isso para ganhar espaço. E graças a Deus hoje na ortodontia mesmo, que preconizava a avulsão do premolar, também hoje já existem técnicas direcionadas para a não extração. Que não é? bom. Então é evolução. Graças a Deus. Eu nunca me esqueço do que o Dr. Walter Gomes, né, já infelizmente já não está entre nós, mas o que ele dizia, não é? Ele dizia que tudo faz parte de uma evolução. Então, primeiro um profissional viu que existia uma broquinha aqui, porque os dentes eram extraídos. Então, por uma formação de cárie. E na evolução, um profissional viu que, através de uma broca, removia a cárie. E tratava o dente e mantinha o dente. Um outro profissional examinou que tinha um nervo dentro do dente, que quando tinha um comprometimento na necrose do nervo, removia o nervo e tratava o canal. Mantinha o dente. Mantinha o dente. A ortodontia entrou e viu que os dentes tortos não cabiam na arcada. E com isso extraiu para poder alinhar e nivelar os dentes na arcada. E com os estudos, com a evolução, hoje já se sabe, através desses estudos, que é possível uma remodelação e que pode adquirir um espaço adequado para poder se posturar a boca sem avulsão, sem extração do dente. Não é? Legal. Então, nunca me esqueço disso que o Walter falava, que faz parte da evolução. Exato, não é? quebrando paradigma sempre. Pois e a vida é assim, né? Estamos aprendendo sempre. Aqueles que pensam que sabem tudo, é uma pena, né? Porque, na verdade, eu sempre brinco com os pacientes que nós estamos o tempo todo engatinhando, não é? Nós ainda estamos engatinhando em termos de conhecimento do corpo humano. Eu sou um embrião. Porque na neurologia já se sabe, já se conhece sobre a plasticidade neural, não é? Então, como não acreditar numa remodelação óssea? Exato. Não é? Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu pela coração pela e obrigado pelo demais. convite, não é? E obrigado a todos pela atenção. E esse não vai ser o único vídeo. Esperem que teremos mais vídeos com profissionais, mais vídeos com a Guiné, mais vídeos com outros profissionais para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre ortopedia sistêmica e ferramentas que podem melhorar o seu dia a dia no seu consultório. Até o próximo vídeo.